famélicos da terra, a ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra de pé. Ó vítimas da fome de pé, famélicos da terra, a ideia. A chama já consome a crosta bruta que é só terra. Se for pra me morrer e ter que nascer de novo, eu prefiro ser novamente o que eu sou. Por isso eu vou escrever na minha própria história, entre pedras e espinhos que no caminho rola. No núcleo do meu crânio algo me perturba. Meu coração em conexão com meus olhos me diz: vai a luta, pois teu povo é pobre e sofre. Se comover, qualquer um se comove, então mova-se pra ver se a coisa muda. A arte pela arte pra nós é surda e muda. Não, meu fede não cheira. Pra periferia tem que ir pra lixeira. E se nos aire um corpo sem vida cai, se na faixa de gás um palestino do Hamas vai. Extermínio que é algo, não é nem extermínio, genocídio, tá? Que é algo espantoso, espantoso mesmo. E que quem não se dá conta desse processo é porque foi tomado pelo mito da democracia racial, que faz com que a gente naturalize essa situação que está colocada para a população negra e sobretudo para a juventude. E a outra questão também, paralelo a isso, contraditoriamente, é que existe um processo de reorganização dos negros, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. É algo extremamente fantástico. E isso tem a ver também com o processo de crise do capitalismo que a gente está vivendo. O capitalismo está vivendo uma crise estrutural mesmo, né? E foi com uma crise do capitalismo, uma crise estrutural do capitalismo, lá no seu nascedouro, lá no século XIV, no século XV, que a burguesia branca da Europa cometeu o maior crime da história da humanidade, que foi com a escravidão. Ou seja, a escravidão foi para fazer com que o capitalismo que estava nascendo, já nascia em crise, conseguisse superar sua crise e iniciar o seu processo de acumulação primitiva, que foi o primeiro momento de acumulação do capital. Foram mais de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, sem contar os índios que foram exterminados aqui. E interessante, olha só, 20% dos negros, dos africanos, morriam só no trajeto do interior da África para os portos da África, 20%. 20% perdiam suas vidas nos portos. Aproximadamente 20% também perdiam suas vidas na travessia, virando comida de tubarão. Chegava aqui em torno de 40% dos nossos antepassados. Um crime histórico, uma hecatombe, um holocausto. Porém, e aí é algo que é muito importante a gente destacar, a capacidade de reorganização, a capacidade de reconstrução, a capacidade de associação do nosso povo é algo fora do normal. Eram povos que vinham de várias etnias, várias nações que eram rivais entre si. E chegando aqui, após os primeiros negros colocarem os pés aqui no Brasil, a partir de 1530, não demorou muito tempo, a gente já estava organizando os quilombos. Ou seja, 350 anos de escravidão, 380 anos de escravidão no Brasil, significou igualmente 380 anos de muita rebelião. O nosso povo nunca deu sossego para o senhorzinho da Casa Grande, para a senhorzinha da Casa Grande. Eles não dormiu direito, não. Eles criaram uma paranoia antinegra aqui nesse país. O Clóvis Moura, que é um intelectual, que era do PCdoB, mas o PCdoB negou ele durante muito tempo. O movimento negro negava ele por ser marxista e a esquerda stalinista negava ele por debater a questão racial. O Clóvis Moura, ele dizia o seguinte: durante a escravidão, a violência tem que ser considerada uma categoria econômica, porque o Estado português gastava, mas gastava muito para tentar conter as revoltas escravas naquele período. Então foram anos de muitas lutas, que não vai dar para a gente entrar em detalhes, que eu queria falar no máximo 15 minutos. Mas olha só, com o processo de abolição da escravidão, né, que também não aconteceu da forma como a gente está pensando, como a gente pensa às vezes, que parece com a princesinha Isabel lá, que assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio, etc. e tal. Na verdade, naquele momento ali, o Brasil vivia uma situação pré-insurreicional. Se não tivesse a abolição da escravidão aqui, nós poderíamos ir por uma situação de insurreição popular no Brasil. No Brasil. Bem diferente do que muitos historiadores contam. E logo depois da abolição da escravidão, a burguesia brasileira começou a pensar o seguinte, e é uma burguesia que ela é herdeira desse grupo que dominou o país por mais de 350 anos, ou seja, herdeira dos escravocratas. A burguesia brasileira não fez revolução como fez a burguesia europeia. A burguesia brasileira é uma metamorfose do que foi
os senhores de escravos em mais de 380 anos de escravidão. Bom, essa paranoia negra presente na cabeça da burguesia, da elite, já com a formação do capitalismo brasileiro, tinha que resolver um problema. Como é que a gente agora vai, nesse processo de industrialização do Brasil, né, trabalho livre, como é que a gente vai pegar esses negros que perturbaram tanto a gente durante todo esse período e agora vai colocar como trabalhadores livres? E aí surge uma série de teorias na época, né? E a mais forte dessa é a ideia que diz que o Brasil só se tornaria efetivamente um país desenvolvido se transformasse em um país de maioria branca. Ou seja, o atraso do Brasil não estava relacionado à dependência que o Brasil tinha do imperialismo na época, a Inglaterra, do imperialismo britânico. Não, o problema não era esse. Os intelectuais diziam, o problema do Brasil é porque tem muito negro. É a borra da escravidão que é responsável pelo subdesenvolvimento do Brasil. São os negros. E, portanto, o Brasil só vai adquirir status de nação desenvolvida se transformar num país como os países europeus, numa nação branca. Mais ou menos o que a Argentina fez. O projeto que tinha para o Brasil, a Argentina realizou o seu projeto. E foi de eliminar a população negra. Você assiste um jogo da Argentina com a França, por exemplo, parece que a nação, o time da América Latina parece que é a França e não a Argentina, né? Porque a França tem muitos negros, que é um outro problema que está colocado também. Porque eles conseguiram fazer um projeto deles de eliminação física dos negros. Esse era o projeto que estava colocado, né? O Monteiro Lobato, por exemplo, dizia o seguinte, olha, um país de mestiços é um país perdido. Só vai ter jeito para esse país aqui se a gente conseguir organizar no Brasil uma Ku Klux Klan. Todo mundo sabe o que é Ku Klux Klan aqui, sabe? Aquela organização lá dos Estados Unidos que exterminava negros, logo após a Guerra Civil. Monteiro Lobato defendia isso. Nas cartas que foram reveladas deles há pouco tempo, que ele tinha contato, inclusive, com membros da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. O Nina Rodrigues fazia uma projeção aritmética. Ele dizia o seguinte, ó, daqui a 120, 130 anos, mais ou menos, os negros deixarão de existir. Ele defendia a miscigenação, mas ele defendia a miscigenação porque ele acreditava que o gene do homem branco era preponderante, do negro era recessivo, então com a miscigenação, num dado período de tempo, os negros deixariam de existir. Isso aí aconteceria mais ou menos, era em 2005, 2010, a gente estaria mais ou menos aqui com uns 5, 10 anos de sobrevida, tá? Não era para existir mais nenhum negro, de acordo com a previsão lá do Nina Rodrigues, e vários deles tiveram isso aí. Por que que esse projeto falhou? Primeiro, em função da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial cessa a quantidade de imigrantes que estavam vindo para cá para o Brasil, sobretudo aqui para São Paulo, né? O Estado subsidiava a vinda de imigrantes europeus para cá, subsidiava, porque era necessário embranquiçar o Brasil. E o outro elemento que levou ao fracasso dessa política foi a organização dos negros. Nós nos organizamos naquele momento ali. Era imprensa negra, era grupos culturais, que é um elemento importante, porque a gente às vezes acha que cultura é uma coisa exótica. Não, a cultura negra e tal, papá. Não, a cultura negra é mais político e mais social do que cultural. Porque é forma de organização. Por exemplo, o hip hop é muito mais um movimento político do que um movimento cultural. É utilizar a cultura como instrumento de resistência política e socio-racial. Esse foi o elemento. Bom, agora o que fazer com os negros? O país está se industrializando, com a crise de 1929, o país começa a se industrializar, vai ter que aproveitar a força de trabalho negra, e aí vai ter que... Aí cria-se outras teorias. Se a do embranqueamento fracassou, aí vem a ideia do mito da democracia racial, que tem um cara chamado Gilberto Freire, que foi um grande intelectual, que é um dos mais lidos no mundo, inclusive aqui no Brasil, que ele escreveu um livro chamado Casagrande e Senzala. Diferente do que eu falei para vocês, na visão de Gilberto Freire, os 350 anos de escravidão foi uma verdadeira confraternização entre a Casagrande e a Senzala. Por isso que o nome do livro dele é esse, Casagrande e Senzala. Os negros e os brancos viviam uma situação harmônica, senhores escravos, etc, etc. E o Brasil, a partir daí, então, construiu a maior democracia racial do mundo. Olha só, do mundo. A maior democracia do mundo estaria construída aqui no Brasil. O que estava por trás do mito da democracia racial? Era dizer que o capitalismo era democrático. O problema não estava no capitalismo, correto? Se existia democracia racial, se o capitalismo ele era democrático, ele oferecia oportunidades iguais tanto para branco como para negro, como é que você explica então os negros estão no ápice, está na base da pirâmide e os brancos no ápice da pirâmide?
O que explica que a maioria dos ricos são brancos e a maioria dos pobres são negros. Se o problema não está na estrutura do capitalismo, o problema está na estrutura racial do negro. O problema do negro está na base da pirâmide é porque eles são racialmente inferiores. E os brancos estão no ápice porque são superiores. A ideia de mito da democracia racial, ela fortalece a ideia de superioridade branca e inferioridade negra. E foi um problema seríssimo que o movimento negro enfrentou aqui. A UNE, na época, logo depois da era Vargas, tá, nós organizamos um chamado Comitê Afro-Brasileiro no interior da UNE. O Abdias do Nascimento, que é um intelectual negro falecido, organizou um Comitê Afro-Brasileiro no interior da UNE. O que o PCB falou? Bom, tem um problema. Não dá para a gente defender a organização que sejam só negros. Nós queremos que isso aqui seja, no mínimo, plurirracial. Aí os caras, beleza, os brancos também podem participar. O PCB organizou os brancos, eles ganharam a direção do Comitê Afro-Brasileiro e dissolveram o Comitê Afro-Brasileiro. Qual era o argumento? A luta de raça no Brasil divide a luta de classe. Isso contaminou parte da esquerda brasileira. Parte da esquerda brasileira. O esforço que nós do PSTU estamos fazendo, inclusive, é para ver se a gente consegue minimizar essa dívida que a esquerda brasileira tem com os negros desse país. Impediam os negros. Nos Estados Unidos, há relatos de Abdias do Nascimento que os negros, quando iam com bandeira para os atos da esquerda, eles já apanhavam para sair de lá com suas faixas. Apanhavam, tudo fruto da questão do stalinismo. Bom, e esse mito da democracia racial ele foi muito forte. Ele conseguiu, por exemplo, na década de 80, teve uma pesquisa do IBGE, que o Clóvis Moura cita no livro dele, em que apareceu, parece que mais de 200 denominações para os negros. Os negros queriam ser tudo, menos negro. Marrom bombom, moreninho, tinha até uma denominação chamada cor de burro quando foge. Geralmente era moreno claro, cor de jamba, etc. Tinha todo tipo de denominação dos negros, menos negros. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a avaliação que nós do PSTU fazemos é que hoje esse mito está em crise. Se o mito da democracia racial ele é parte da democracia racial, a crise do mito da democracia racial tem a ver também com a crise da chamada democracia racial, que na sua essência, democracia burguesa, que na sua essência é uma ditadura da burguesia branca sobre o proletariado brasileiro de maioria negra. Está em crise isso aí. Nunca os negros desse país se assumiram tanto enquanto negros. Nunca. No início da década de 80, quando a gente organizou lá de 90, quando nós organizamos lá no Maranhão o Quilombo Urbano, que é a organização de hip hop, que agora vai fazer 27 anos, e já molecote a gente ia palestrar. Eu me lembro que tinha um moleque de 14 anos, Costello, ele ia palestrar e tal. E a gente era ousado, a gente ia para a escola meia. E a nossa tática era o seguinte, eu chegava na sala de aula e perguntava, quem é negro aí? Aí um ou dois levantava assento, falando Maranhão, tá? O estado mais negro do Brasil. Um ou dois levantava assento. Hoje você vai na escola e pergunta quem é negro, até os brancos estão levantando a mão para dizer que são negros, tá? Ou seja, a gente está vivendo outro momento, tá? Vários coletivos negros estão surgindo, que isso é muito avançado. O que aconteceu no Pavãozinho, depois da morte do DG, aquilo ali nunca aconteceu no Brasil, tá? O povo desceu do morro e parou Copacabana por 48 horas. Tem um setor da esquerda que está dizendo que a gente está vivendo uma onda reacionária, porque isso aí tem racismo e no meio disso aí tem machismo. Porque a vanguarda das lutas hoje no Brasil são as mulheres negras. Quando são os branquinhos da universidade, que a gente acha que é progressista, quando ocupa as reitorias, por exemplo, parece que a gente está indo para uma revolução. Quando são os negros que estão lutando, não, isso aí é onda reacionária, etc. Ah, Dilma foi derrubada? Ah, porque foi a juventude, foi os brancos e classe média que derrubaram Dilma. Ano passado, o Lula foi participar de um ato no bairro da Liberdade, em Salvador. Vocês podem depois dar uma olhada lá no YouTube. Foi falar, bairro da Liberdade, Salvador, organizado pelo Movimento Negro, Lula, ano passado, 20 de novembro de 2015. Lula não conseguia falar. Era vaiado, não conseguia falar. Camaradas, isso não é à toa não, tem elementos objetivos. O governo de Frente Popular, durante o governo de Frente Popular, foram assassinados nesse Brasil 272 mil negros. 272 mil negros. A gente tem dificuldade de visualizar, vou prestar só um pouquinho de tempo, tá? Eu tenho dificuldade de visualizar isso. 272 mil negros, isso é genocídio negro. O problema é que nós fomos coisificados. O que é coisificado? Isso aqui, ó, é uma coisa. Eu posso jogar isso aqui no chão, entendeu? Tá bom. Tá? É isso, é ver como coisa. Eu tive uma professora na universidade, que ela, pequena burguesa, né, bem estruturada, mas ela era muito sensível.
ela dizia que quando chovia, ela não conseguia dormir direito. Por quê? Porque quando ela estava lá no seu apartamento muito confortável, ela lembrava dos mendigos, lembrava do cara que está no barraco, etc. Ela disse que ela não conseguia dormir direito porque ela visualizava. Tu está conversando com ela fica visualizando as coisas. A gente tem que visualizar o que significa 272 mil negros mortos. Logo depois que o PT assumiu o poder, houve a ocupação do Haiti. O Haiti, para nós negros, é uma referência histórica para o movimento negro, porque foi a única revolução negra e escrava vitoriosa na história da humanidade. O PT ocupou o Haiti. Soldados nepalenses jogaram cólera num rio que corta todo o norte do Haiti. Cólera. 680 mil pessoas foram contaminadas. 680 mil. 8.300 foram mortos. Foi o governo do PT que estava à frente disso. E o coitadinho é o Lula. Tem um setor da esquerda que está dizendo coitado do Lula por ser preso, por ser indiciado, etc. Esse setor da esquerda que está chorando, que está lamentando a possível prisão do Lula, que nem vai ser, ou até do Guildo Mantega, né? Esse setor, quando chora o extermínio da juventude negra, são lágrimas de crocodilos. Foi algo... Esse extermínio foi um dos maiores crimes que foi cometido nos últimos 15 anos. E esse processo de organização, ele é fruto disso, da autoidentificação dos negros. Os negros estão se identificando mais como os negros, mas também da situação de ataque a nós. E só para concluir, nós do PSTU, a gente tem falado que a revolução desse país, ela será negra ou não será negra. Nós estamos falando isso. E a gente reafirma isso. Porque o Brasil tem o segundo maior proletariado do mundo, mas não só por isso, mas por onde os negros estão localizados. São os setores mais oprimidos e explorados, são os operários, são a maioria dos operários. E essa negrada está se levantando nesse momento. Os quilombolas no Maranhão, já em parte do Nordeste, eles estão retomando seus territórios. Bastou identificar que aquele território lá, onde está o agronegócio, ele foi um território histórico dos quilombolas, eles retomam os territórios. A molecada aqui de São Paulo derrotou Alckmin ocupando escola, molecada negra. O Alckmin não conseguiu ser derrotado com a crise chamada crise hídrica aqui, né? Mas a molecada derrotou, a molecada negra, e tem setor da esquerda que não percebe isso. Tem setor da esquerda que não percebe isso. Pelo contrário, o que a Luciana Genro está fazendo lá no Rio Grande do Sul é defendendo que para combater a violência é necessário fortalecer o aparato repressor, inclusive de fazer parceria da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Para esse setor, nós temos que dizer o seguinte: a reivindicação dos negros nesse país, dos movimentos negros, dos coletivos negros, nos últimos anos, para diminuir o extermínio da juventude negra, é desmilitarização da polícia. Ela tá propondo o inverso. Nós não podemos titubear, não, temos que deixar bem claro: é política racista. É política racista. O que o Freixo está defendendo, as parcerias públicos-privadas, defendendo a iniciativa privada, nós temos que falar que é política racista. Porque é isso, as escolas das nossas crianças negras estão se transformando em verdadeiros depósitos de jovens negros. E eles estão defendendo isso, estão defendendo que a iniciativa privada vá para dentro das escolas públicas sucatear mais ainda. As escolas públicas de maioria negra são escolas de contenção social. Eu trabalhei numa escola que parece mais um presídio. É escola só para segurar a molecada não ficar dando trabalho na rua. Não é para aprender, não, até porque o mercado de trabalho está saturado. A burguesia sabe que educação pública hoje nesse país, ela sequer consegue formar para o mercado de trabalho, porque nós temos mais de 13 milhões de desempregados aqui, e é isso que eles estão defendendo, esses setores. E para concluir mesmo, e aí eu queria falar para os camaradas que não são do partido aqui. Eu tive duas grandes felicidades na minha vida, em termos de movimento. Uma foi a construção do Quilombo Urbano, que hoje vai fazer 27 anos. Quando eu entrei nesse partido, eu falei: olha, se eu entrar nesse partido, vocês me orientar a largar o Quilombo Urbano, eu rompo com a porra desse partido. É o Quilombo Urbano. Para mim, ali é vida e morte, tá? A outra, que foi uma decisão muito difícil de eu tomar, mas que hoje eu tenho consciência de que foi uma das decisões mais importantes da minha vida, foi entrar nesse partido aqui. Mas tem um monte de problema, um monte. E um dos problemas é que nós temos que enegrecer esse partido. Eu fui convencido por isso. Eu falei: porra, cadê o negão do partido? Cadê o programa? Os caras falaram: vocês têm que vir construir e tal. E eu fui convencido por essa tarefa. E hoje nós temos claro que se nós não enegrecermos o nosso partido, se o nosso partido não tiver uma política clara para o proletariado negro, não só no Brasil, mas inclusive no mundo, porque a Europa hoje não é mais igual à Europa de 30 anos atrás, não. A Europa hoje, inclusive, está enegrecida. Se nós não fizermos isso, o nosso programa de revolução ele vai se transformar em letras mortas. E não só para os negros, mas eu queria convidar, inclusive, os brancos que estão presentes aqui a vir ajudar a construir essa organização. Obrigado.